conhece, meu nome é Acácia, eu sou do 4º período e eu faço parte da monitoria com Luiz Arthur. Hoje, sexta, vamos estudar o direito ao esquecimento. Esse instituto é muito ligado aos direitos da personalidade que vocês estudaram com o Arthur, então vai ser uma oportunidade de aprofundar e consolidar alguns dos conceitos. Na verdade, o professor Rogério se interessa bastante por esse assunto também. Ele, inclusive, participou da construção doutrinária desse direito, contribuindo para a edição do enunciado 531 da 6ª Jornada de Direito Civil, que a gente vai estudar hoje. E o direito ao esquecimento é um tema recorrente na prova de monitoria. Então, para quem se interessar, é importante se dedicar aqui hoje. Pessoalmente, eu considero um tema muito pertinente e atual, porque tivemos em 2021 uma decisão de repercussão geral do STF, que tratou do direito ao esquecimento. Então, é uma questão que pode, inclusive, cair em concurso e nessas provas assim. Bom, vamos nos organizar da seguinte maneira. Hoje, vamos explorar as bases teóricas da discussão sobre o direito ao esquecimento. E na sexta, a gente vai ver como se aplica na prática. Então, a gente vai analisar o direito ao esquecimento na jurisprudência brasileira. Bom, vocês podem me interromper a qualquer momento, se tiverem alguma dúvida, tá? Não tenham vergonha. Caso eu não saiba responder, porque eu não sou uma especialista, a gente registra a questão e eu me comprometo a trazer uma resposta para vocês depois, tá bom? Bom, vamos começar. Quem nunca publicou algo constrangedor nas redes sociais e apagou logo depois que atira a primeira pedra? Brincadeiras à parte, a gente sabe que depois que fazemos uma publicação, pode ser que as informações publicadas fiquem ali para sempre. Um dos grandes desafios hoje, na era digital, é o fato de que a internet não esquece. Antes, o acesso às informações era limitado. E as informações tendiam a desvanecer com o passar do tempo. Com a internet, isso mudou radicalmente. Os dados tornaram-se facilmente acessíveis a todo e a qualquer momento. E isso se torna muito problemático quando refletimos sobre os impactos disso no resguardo à privacidade das pessoas. Afinal, uma vez disponibilizados na rede, esses dados permanecem ali indeterminadamente. O problema é ainda mais grave quando esses dados se referem a fatos do passado que trazem constrangimento, sofrimento ou outras repercussões negativas ao envolvido, prejudicando o seu convívio social. Bom, diante desse desafio, se intensificam as discussões sobre o direito ao esquecimento, que vai ser o estudo da nossa aula de hoje, o objeto do estudo da nossa aula de hoje. Em um primeiro momento, o que nos interessa saber é o que devemos entender por direito ao esquecimento. O direito ao esquecimento também é conhecido como direito de ser esquecido, o direito de ser deixado sozinho ou o direito de ser deixado em paz. E pode ser compreendido como a pretensão apta a impedir a divulgação de fatos e dados que, em razão da passagem do tempo, tenham se tornado descontextualizados ou destituídos de interesse público relevante. Deve ficar claro para vocês 3 coisas. A primeira delas é que o direito ao esquecimento se aplica, sim, a fatos e dados verídicos ilicitamente obtidos. A gente sabe que não existem direitos absolutos, certo? Então, até mesmo as liberdades de expressão, de imprensa e de informação têm limite, que é o ilícito. Então, a gente não pode publicar mentiras sobre as pessoas, por exemplo. Isso aí configura um abuso, por exemplo, do direito de imprensa, se for um jornal, por exemplo. Caso se configure o abuso dessas liberdades, existem meios processuais próprios para lidar com essa situação. Mas se a gente está diante de um dado verídico, de algo que aconteceu, que a informação é obtida licitamente, também pode ser que possa se aplicar o direito ao esquecimento, ok? A segunda coisa importante que a gente deve fixar é que é necessário
um lapso temporal suficiente para descontextualizar a informação ou destituir a informação de interesse público relevante relativamente ao momento em que essa informação foi coletada. O direito ao esquecimento atinge fatos adormecidos da lembrança pública, que não têm qualquer tipo de relevância social, dizendo respeito tão somente à memória individual do sujeito, não se estendendo jamais a proteção do direito ao esquecimento sobre fatos históricos que importam à coletividade. E a terceira coisa importante que vocês têm que ter em mente é que não deve ter interesse público na divulgação de dados e fatos no direito ao esquecimento, ok? Existindo o interesse social na preservação da história e da memória coletiva, é incabível a aplicação do direito ao esquecimento. Então, vamos ilustrar isso, pessoal. Vamos imaginar, primeiro, que Daniel cometeu um furto e foi logo pego pela polícia, e ele foi preso, cumpriu a pena dele, tudo certo. 10 anos depois, ele se muda para uma cidadezinha pequena. Chegando lá, pronto, furtou empadinhas. Ok. Chegando lá, o blogueiro da cidade decide fazer uma matéria sobre o furto de empadinhas cometido por Daniel 10 anos atrás, para alertar a população, sendo que Daniel tem relevância, tem interesse público realmente nessa divulgação, ou só serve só para acabar com a reputação de Daniel? Oi, Daniel, pode falar. Certo, deixa eu repetir. Então, ok. Então, há 10 anos atrás, Daniel furtou as empadinhas. Aí, Daniel já pagou pelo crime, um cidadão exemplar. 10 anos depois, ele se muda para uma cidadezinha pequena e um blogueiro decide publicar uma matéria sobre o furto de empadinhas. Tem interesse público realmente, ou isso daí serve só para comprometer a reputação de Daniel e impedir que ele reconstitua a sua vida nessa cidade? Então, é esse o caráter da discussão. A gente tem que entender que não é a mesma coisa de, por exemplo, Daniel é um político dessa cidadezinha e roubou, como se não houvesse amanhã, milhões e milhões de reais roubados por Daniel. 10 anos depois, ele quer se candidatar novamente. Mas, para isso, ele quer que a população esqueça que ele praticou todo tipo de corrupção. Aí, tem interesse público ou não tem? Tem, né, pessoal? Então, a gente deve analisar muito bem o caso concreto para a análise do direito ao esquecimento, tudo bem? Deu para entender esses 3 pontos principais? Sim, ficou bem claro. Deu? Ok. Ou seja, o direito ao esquecimento não se aplica indiscriminadamente a toda e qualquer informação negativa sobre um indivíduo. Não é porque a informação provoca constrangimento, sofrimento ou outras repercussões negativas no indivíduo que automaticamente ele pode alegar o direito ao esquecimento e pretender impedir a divulgação dessa informação. E a importância desse direito ao esquecimento é o fato de que ele assegura a exclusão de determinadas informações tornadas de acesso público, quer por meio de comunicação tradicional, quer pelas mídias sociais. E a importância ele dá efetividade às normas que garantem a dignidade da pessoa humana e a proteção da privacidade, tanto enquanto proteção da vida privada, quanto em relação à proteção da intimidade. É fundamental fixar que não há previsão expressa do direito ao esquecimento no ordenamento jurídico. Então, se vocês abrirem qualquer legislação e procurar direito ao esquecimento, vocês não vão encontrar um artigo que fale sobre, expressamente. Esse instituto se constrói implicitamente como um direito fundamental, derivado do direito à privacidade e que está intimamente ligado à tutela da dignidade humana.
ok? Ainda que não goze de positivação, o direito ao esquecimento obteve, sim, respaldo na doutrina e na jurisprudência pátria. Desculpa. Bom, como grande marco do reconhecimento doutrinário do direito ao esquecimento no Brasil, foi aprovado em 2013 o enunciado 531 da Sexta Jornada de Direito Civil, que diz que a tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade de informação inclui o direito ao esquecimento. Na jurisprudência, temos diversos precedentes sobre o tema, e a gente vai trabalhar isso na próxima aula, tá certo? Pode falar, Clara. Oi, Cássia, tudo bem? Eu não sei se é bem se entra nesse direito, mas, por exemplo, a gente vê direto alguém que fica famoso e aí a galera vai e resgata uma postagem dele no Twitter ou no Instagram, uma postagem tipo racista, fazendo algum tipo de discriminação. E aí muitas vezes a gente vê aquela pessoa sendo cobrada de responder civilmente ou penalmente por aquele comentário, né? Porque às vezes a pessoa realmente cometeu um crime de racismo, alguma coisa assim. Ou até contou que cometeu um crime e ninguém percebeu, né? E aí isso cabe em direito do esquecimento, a pessoa tem que ser responsabilizada ou, dependendo do tempo, aquilo é esquecido? Assim, ao meu ver, pelo menos, depois eu posso propor essa discussão para o Luiz também, para ele opinar também, mas se o crime não tiver prescrito, eu acho que a pessoa vai ter que ser responsabilizada sim, assim, sabe? Mas o direito ao esquecimento principalmente aplicado assim na área civil, assim, pelo que a gente trabalha. Então, não seria tanto uma questão de, tipo, ele vai ser penalmente responsável ou não, porque aí depende do direito penal e da prescrição dos crimes, enfim, é separado, né? Mas eu acredito sim que se aplicaria a depender da situação. Por exemplo, se pegamos um comentário, sei lá, algum comentário assim, que faz a pessoa passar por um constrangimento, e essa pessoa traz à tona algo de 15 anos atrás. Que muitas vezes esses famosos eram crianças, assim, 10, 15 anos. E aí traz justamente para acabar com a reputação da pessoa. Então, acho que nesse sentido, sim, que iria o direito ao esquecimento. Mas a gente tem que tomar cuidado com essa questão da questão penal, que aí é outra história, né? Luiz, pode falar. Gente, bom dia. Espero que vocês consigam me ouvir bem. É só porque esse comentário, essa dúvida, me lembrou de uma coisa que a Cássia falou, que na sexta-feira a gente vai tratar bem direitinho, não só da questão jurisprudencial, dos precedentes, mas desses casos concretos, digamos assim, desses exemplos mais práticos que vão permitir essa compreensão maior. A Cássia agora ela está super focada e muito bem focada na parte teórica, etc. Mas esses casos específicos, essas discussões, a gente vai tratar melhor na sexta-feira, até porque aí tem muito mais tempo para discutir, porque, enfim, uma questão muito interessante e o direito ao esquecimento ele é bem casuístico, né? Então, a depender do caso, é que a gente consegue ver se ele seria admitido ou não, enfim. Luiz falou, cada caso é um caso. Deu a entender isso. Isso, precisamente, é isso mesmo. Perfeito, Jadelante, é isso. No direito ao esquecimento é isso. E vamos lembrar que não tem previsão expressa, hein, gente? Isso aí tem que ficar bem fixado. Ok, gente, então vamos passar para a origem, ok? O direito ao esquecimento, ele se constrói no campo das condenações criminais, surgindo como uma parcela importante do direito ao ex-detento à ressocialização. No direito brasileiro, esse instituto encontra suas raízes no Instituto da Reabilitação Penal, cujos pressupostos são o caráter ressocializador da pena e a vedação do bis in idem. Então, a pessoa tem que ser penalizada, mas não permanentemente, perpetuamente responsabilizada. Então, deve ter uma ressocialização, uma reintegração dessa pessoa na sociedade, uma vez que ela tenha pago pelo que ela fez, né?
E não pode se repetir essa pena, constantemente aplicando novas penas a esse indivíduo, ok? Sendo assim, a reabilitação penal serve tanto para impedir o eterno sofrimento dos envolvidos no delito, como para evitar nova reprovação social do ex-detento, tendo em vista que tal comportamento se configura como uma nova penalização do autor pelo crime, sendo que ele já pagou pelo que ele fez. Certamente, as novas tecnologias da informação intensificaram os debates sobre o direito ao esquecimento. Contudo, não se trata de um tema novo. Internacionalmente, as discussões embrionárias a respeito do direito ao esquecimento datam do século passado, do século XX. Nos Estados Unidos, temos já em 1931 o caso Melvin versus Reed. Nele se evidenciou o direito à privacidade enquanto right to be alone, direito de ser deixado sozinho. Se entendeu que a pessoa tem direito à busca da felicidade, que inclui estar livre de ataque a seu caráter, posição social ou reputação. Na Alemanha, por sua vez, temos a decisão do caso Lebach. Eu não sei falar alemão, gente. Em que se reconheceu, em 1973, que num conflito aparente entre o princípio da proteção da personalidade e a liberdade da informação, nos casos em que a referida informação oferece risco concreto à privacidade de uma das partes, deve prevalecer o direito ao esquecimento. Então, não é algo novo, ok? Em um segundo momento, entendido o que devemos entender por direito ao esquecimento, adentraremos o ponto fulcral da controvérsia, né? Que é a colisão entre direitos fundamentais. O direito ao esquecimento seria um direito fundamental implícito, inserido na tutela da dignidade humana e no resguardo da privacidade. E esse direito entra em rota de colisão com a liberdade de expressão, de imprensa e de informação, assim como a vedação da censura. Ok, por um lado, temos o direito ao esquecimento, que, como já dissemos, é um direito da personalidade que decorre do direito à privacidade e que serve como instrumento para se atingir a dignidade humana, principalmente diante da preservação da vida privada, da honra e da imagem do titular. Como vocês viram com Arthur, os direitos da personalidade são direitos que têm por objeto atributos físicos, psíquicos e morais da pessoa em si e em suas projeções. São direitos inerentes à pessoa que compõem o núcleo essencial de sua dignidade. Entre eles, encontra-se o resguardo da privacidade, que é assegurado pelo artigo 21 do Código Civil, segundo o qual a vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir e fazer cessar ato contrário a esta norma. Essa é uma manifestação do fenômeno da constitucionalização do direito civil. Eu acho que vocês já viram com o professor Rogério, que é um processo que eleva ao plano constitucional matérias e fundamentos do direito civil. Então, temos essa proteção, esse resguardo da privacidade, que é matéria do direito civil, elevado ao plano constitucional. Nossa Constituição não apenas eleva a dignidade da pessoa humana a fundamento da República Federativa do Brasil, como também inclui o direito à privacidade no rol de direitos e garantias individuais previstos no artigo 5º, cujo inciso 10 dispõe da seguinte maneira: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Por outro lado, em uma sociedade democrática, é imprescindível a garantia da liberdade de expressão, de imprensa e de informação, tanto como direito de ser informado, como direito de informar, assim como a vedação da censura.
Esses são direitos fundamentais assegurados também pelo artigo 5º da Constituição. Além disso, temos também que destacar o artigo 220 da Constituição, segundo o qual a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. No parágrafo 1º, do dispositivo, o texto constitucional determina que nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5º. Em verdade, em consideração do nosso passado ditatorial, o Constituinte atribuiu uma atenção especial à proteção dessas liberdades e direitos. Como ensinam Bauer e Brandalize, a possibilidade de uma censura acerca da liberdade de expressão e de informação rememora os tempos de ditadura do país e afasta o recepcionamento do direito ao esquecimento no Brasil. Em vista de tutelar a dignidade humana e assegurar o resguardo da privacidade, o direito ao esquecimento pretende impedir a divulgação de certos dados e informações, o que pode ser considerado por alguns violação à liberdade de expressão, de imprensa e de informação, até mesmo como uma espécie de censura. Verifica-se, então, um conflito entre direitos fundamentais. Como não existe hierarquização entre direitos fundamentais, os critérios tradicionais de resolução de antinomias jurídicas, que são o critério hierárquico, critério da especialidade e critério cronológico, não satisfazem, são insuficientes para solucionar essa situação. Devemos aplicar a técnica da ponderação, sopesar os direitos em colisão, a fim de obter a solução que implique no menor sacrifício possível. Nas palavras do professor Rogério, na aparente colisão de regras e princípios constitucionais, é necessário identificar qual dos grupos normativos deve preponderar, por ser mais adequado à solução de cada caso concreto. Quanto ao direito ao esquecimento, deve-se fazer a ponderação entre o interesse público na divulgação de fatos relevantes no ambiente informacional e o resguardo ao direito da privacidade e à proteção da dignidade humana, assim como a inviolabilidade pessoal. Pode dizer, Luiz. Gente, licença mais uma vez, mas é só falando sobre a nossa aula de sexta-feira que vai tratar bem dessa questão de conflito entre os direitos, porque o próprio STF, no julgamento que a gente vai ver, sério, toda vez que eu falo com vocês, é um eterno, vocês vão ver isso, seja na próxima aula, seja em Direito Civil 4, mas não é mentira, é porque vocês realmente vão. E essa questão foi muito bem explorada pelo STF, se eu não me engano foi a ministra Carmen Lúcia, que tratou muito bem desse ponto da censura, porque vocês sabem que o Brasil é um país com um histórico horrível de censura. A gente passou anos em que o Estado brasileiro omitia e, enfim, escondia informações de interesse público, e isso é inaceitável, mas a gente vai ver como é que isso influi também no direito ao esquecimento. Enfim, só avisando para vocês prestarem bem atenção nessa exposição de Acácia, inclusive ver o material escrito que ela postou lá no grupo, que está sensacional, porque sexta-feira vai ser bem importante a gente explorar isso. Ok, obrigada, Arthur. Então, gente, a gente vai passar agora, visto isso, vamos passar para a nossa última parte, que eu pessoalmente acho a mais interessante. Vamos lá. Então, em um terceiro e último momento, vamos estudar os principais argumentos contrários e favoráveis ao reconhecimento do direito ao esquecimento no ordenamento jurídico brasileiro. Contra o reconhecimento do direito ao esquecimento, eu considero pertinente elencar três principais argumentos. O primeiro deles é que o direito ao esquecimento afrontaria a liberdade de expressão, de imprensa e de informação e constituiria, inclusive, censura.
Então, nessa perspectiva, admitir a existência do direito ao esquecimento significa afirmar que o mero desejo do indivíduo de não ser lembrado de fatos pretéritos que trazem constrangimento, sofrimento e outras repercussões negativas pode servir para restringir ou até suprimir as liberdades de expressão, de imprensa e de informação, que constituem, como vimos, direitos fundamentais. Além disso, sustenta-se que impedir a divulgação de certos dados e informações por meio de ordens de proibição de veiculação ou de remoção de conteúdo constitui censura. E muitas vezes eles falam de censura prévia também, que é vedada em todas as suas formas pela Constituição. Ok. O segundo argumento contra seria a prevalência do interesse público. Então, para esse argumento, os eventos pretéritos participam da história da sociedade. Legitimar a possibilidade de afastar dados e informações sobre o passado perturbaria, assim, a preservação da história e da memória coletiva. Nesse sentido, o direito ao esquecimento restringe o direito de informação de toda a sociedade. Então, a ponderação não se faz entre o interesse das partes envolvidas no processo, mas envolve toda a coletividade. Isso porque toda a coletividade não poderá conhecer mais esses fatos em toda a sua amplitude. Em nome do interesse público, quem sustenta esse argumento diz que não se deve reconhecer o direito ao esquecimento, pois ninguém pode pretender apagar fatos ou reescrever sua própria história. Nesse sentido, eu faço uma alusão, inclusive, à obra 1984, de George Orwell. Nessa distopia, um dos mecanismos utilizados pelo partido para controlar a população é o buraco da memória. Esse buraco da memória permite o partido destruir e alterar dados e fatos pretéritos a fim de moldar o passado à luz dos interesses do governo tirânico. Então, se algo aconteceu ontem e não é bom para o partido, eles iam lá e simplesmente apagavam. Aí, se daqui uma semana for interessante para o partido dizer que aconteceu, aí eles recuperavam. E é assim que funciona nessa distopia. Pode falar, Milena. A Cássia estava pensando aqui, se eu viajar muito, você me interrompe, por favor. Fica Mas eu estava pensando muito na questão da ditadura militar. Eu não sei se tem alguém vivo que foi responsável por alguma prática, enfim, que desfrutou da lei da anistia. Mas, por exemplo, se eu pegasse hoje o Twitter e divulgasse o nome de uma dessas pessoas, ela estivesse viva, um exemplo. E aí eu dissesse, não, porque fulano, ele cometeu isso, sendo um fato provado. Ele teria direito ao esquecimento por causa da lei da anistia? É uma boa pergunta. E eu acho que você entrou assim, foi certeiro a sua colocação. Porque justamente um dos problemas que as pessoas pontuam é que a gente não sabe qual é o alcance desse direito. Então, se a gente reconhecer realmente como um direito fundamental autônomo, pode ser que haja abuso, sabe? A gente não sabe o que se incluiria e o que não se incluiria. Então, foi ótima a sua colocação. Eu não sou juiz, então não saberia, assim, teria que realmente averiguar cada aspecto do caso concreto, né? E eu acho que o que contaria muito é a finalidade de publicar isso, entendeu? Mas eu não conheço muito bem a lei da anistia, então eu não sei muito bem responder. Se Arthur tiver alguma colocação nesse sentido, mas eu achei ótima a sua colocação, entrou bem no problema, assim. Perfeito. Eu achei muito boa também, Milena, e a gente pode até explorá-la melhor na sexta-feira, porque o próprio STF já se manifestou. Agora, eu não sei de cabeça, obviamente, o número do processo, mas o STF se manifestou pela lei da anistia e a favor dela, pela constitucionalidade, acho que foi em 2013, não sei, em algum ano assim. Inclusive, não sei se vocês já ouviram falar, gente, mas a TV Justiça tem um programa chamado Grandes Julgamentos do STF, que está disponível no YouTube, e tem um específico sobre a lei da anistia, tem outro sobre direito ao esquecimento, é bem mais recente, então vale a pena dar uma conferida. Mas, assim, essa questão da ditadura militar, como a Cássia já apontou anteriormente, como a gente vai explorar na sexta-feira, ela é muito importante
por causa da questão do interesse público. A gente tem que lembrar, tal militar, tal general foi responsável pela tortura, e aí, na questão privada, o seu nome em específico. É claro que a gente não deve expor todo mundo em praça pública, mas a gente tem que lembrar que essas pessoas atuavam em nome do Estado brasileiro. Ou seja, não é fulano que decidiu torturar alguém porque ele achava legal. Não. Era o modus operandi do Estado brasileiro para obter informações, perseguir pessoas politicamente, enfim. Perfeito. Mas, enfim, gente, tá sendo ótima a nossa conversa aqui, eu tô adorando. E eu acho que vai ser ainda mais interessante. Um momentinho aí, Cássia. Enquanto o Luiz falou a lei da... Luiz falou sobre vocês estão falando sobre a lei da anistia, não é isso? Isso, a gente vai tratar melhor desses casos específicos na A lei de anistia é uma lei de grande importância, de grande relevância para o nosso país. Mas tem alguns casos que foi tratado na Paraíba que o cara nunca passou nem perto de uma cadeia e foi anistiado. Só isso que eu queria dizer. Agora não vou dizer o nome por questão de ética e de consciência. Pois é, bem diferente de outros países, né? A gente viu que na Argentina, no Chile, a anistia deles é bem diferente da nossa, porque eles foram bem mais severos. Mas, enfim. É polêmico, é um tema polêmico. É verdade, Luiz. O que você está dizendo aí, está dizendo com grande importância e de conhecimento que você está mostrando que é. Aliás, vocês dois estão dando uma excelente aula. Obrigado. Obrigada, Jadelante. Ok, gente, então vamos para o último argumento contra o reconhecimento do direito ao esquecimento, que seria justamente a ausência de previsão legal expressa. De fato, não existe no ordenamento jurídico brasileiro previsão expressa do direito ao esquecimento. Esse direito, como o Luiz pontuou, tem natureza casuística. Cada caso é um caso, sendo extraído implicitamente a partir das normas referentes ao resguardo da privacidade e à proteção à imagem, honra e reputação. Sendo assim, se argumenta que reconhecer o direito ao esquecimento poderia até levar à insegurança jurídica. Além disso, também se sustenta que a falta de previsão legal expressa não autoriza o Poder Judiciário a criar abstratamente um direito que não existe expressamente, ok? Agora, vamos para a defesa do direito ao esquecimento, ok? E podemos apresentar 3 argumentos principais também. O primeiro deles seria a vedação constitucional às penas de caráter perpétuo. A Constituição impõe restrições à ação punitiva do Estado, o que inclui a vedação a certas penas. Conforme o artigo 5º do texto constitucional, não haverá penas de caráter perpétuo. Como já sabemos, há informações e dados sobre o passado que levam a constrangimento, sofrimento e outras repercussões negativas aos indivíduos que estão envolvidos, claro, né? Dito isso, alguns entendem que não reconhecer o direito ao esquecimento implica submeter esses indivíduos às consequências nefastas trazidas por essas informações e esses dados por tempo indeterminado, dificultando o seu convívio social e a sua reintegração, seu convívio social e sua reintegração na sociedade, e impossibilitando que eles reconstituam uma vida digna. E isso seria uma pena de caráter perpétuo, proibida pela Constituição. Então, o que se diz é que, por exemplo, no caso de Daniel, que eu falei, que Daniel furtou uma empadinha, e aí 10 anos depois, um blogueiro quis publicar para impedir que Daniel pudesse reconstituir a vida dele na cidade pequena. E é muito isso, sabe? Algumas informações prejudicam muito até a pessoa conseguir um trabalho. Então, sem trabalho, como é que a pessoa vai ter uma vida digna, sabe? Então, esse é um argumento para a defesa do reconhecimento do direito ao esquecimento. O segundo argumento que eu trago é a ausência do interesse público na divulgação de dados e informações. Já estabelecemos que o direito ao esquecimento implica a existência de um lapso temporal suficiente para descontextualizar a informação ou destituir a informação de interesse público relevante.
Ou seja, só se pode alegar o direito ao esquecimento quando não existe interesse público na divulgação dos dados e informações em questão. Como ensina Lobo, o direito ao esquecimento não abrange fatos que ultrapassam o âmbito da privacidade e alcançam o espaço público ou histórico, desde que haja interesse social em sua divulgação. Existindo o interesse social na preservação da história e da memória coletiva, não é cabível a aplicação do direito ao esquecimento. É preciso que isso fique bem claro. Finalmente, a gente pode também argumentar que o direito ao esquecimento pode ser visto também, e mais do que um direito de esquecer, como um direito de governar a própria memória. Nesse sentido, as contribuições do autor Tartucci são relevantíssimas. O autor discorda da nomenclatura direito ao esquecimento. Ele considera que o que deve ser discutido não é o direito de esquecer, mas somente a vedação da utilização indevida de determinados dados e informações sobre alguém. O direito ao esquecimento se refere ao controle sobre a forma que certos dados são utilizados e para que fins são explorados, e não a eliminação total da informação. É o que encontramos também na justificativa do enunciado 531 da Sexta Jornada de Direito Civil, que a gente viu na primeira parte. Segundo essa justificativa, o direito ao esquecimento não atribui a ninguém o direito de apagar fatos ou reescrever a própria história, mas apenas assegura a possibilidade de discutir o uso de dados que os fatos pretéritos, o modo como esses fatos pretéritos e a finalidade com que eles são lembrados, ok? Ou seja, mais do que... pode falar, Arthur. Não, Cássia, pode concluir, só um comentário breve, porque esse ponto é um ponto importantíssimo, gente. Essa colocação de Tartucci, eu particularmente considero como uma das mais importantes colocações doutrinárias sobre o tema, porque a finalidade da exposição desses dados, desses fatos, deve ser levada em consideração, porque, até mais uma vez, voltando para a questão da ditadura militar, a gente teve a Comissão da Verdade, por exemplo. Qual foi a finalidade dela? Conhecer a história do Brasil, identificar os abusos cometidos na ditadura militar, querendo ou não, dar uma satisfação às vítimas, às famílias, etc. O que é diferente, por exemplo, de um jornal que posta uma matéria sobre alguém só para ganhar cliques, só para receber uma visualização, enfim, questões financeiras. Então, a finalidade pela qual é exposto determinado fato deve ser levada em consideração. Perfeito. Aliás, foi lendo o artigo de Luiz que eu mudei minha opinião, que eu era contrária ao direito ao esquecimento. Aí eu li o artigo dele e mudei de opinião, para vocês entenderem o poder de Arthur, viu? Mas, enfim, ele vai poder explorar um pouco mais isso na próxima aula. Mas excelente, viu, gente? Se preparem. Bom, esse argumento, o que é importante fixar é que mais do que um direito ao esquecimento ou o direito de ser esquecido, trata-se de um direito de governar a própria memória. Então, ter um controle sobre os dados do passado, não só simplesmente eliminar tudo, entendeu? Não é essa a questão. Bom, então vamos concluir, tá bom? Para concluir, é importante fixar que o direito ao esquecimento pode ser compreendido como a pretensão apta a impedir a divulgação de dados e fatos que, em razão da passagem do tempo, tenham se tornado descontextualizados ou destituídos de interesse público relevante, que o direito ao esquecimento é um direito fundamental implícito, intimamente ligado à tutela da dignidade humana, que deriva do resguardo à privacidade. Que o direito ao esquecimento entra em rota de colisão com a liberdade de expressão, de imprensa e de informação, assim como com a vedação à censura. E que o direito ao esquecimento alimenta intensas discussões, não existindo consenso na doutrina e na jurisprudência brasileira. Agora, eu vou passar um videozinho para vocês que faz um resumão de tudo que eu disse, tá bom? E também dá uma palhinha do que está por vir na sexta-feira, ok? Ups. Interromper.
Você sabe Ei. o que é o direito ao esquecimento? A AGU explica. O direito ao esquecimento surge de uma discussão muito recente em razão das mídias sociais. Discute se a pessoa teria o direito de, em algum momento, poder esquecer fatos do seu passado. Há uma contraposição entre o direito à intimidade e o direito à informação. Ou seja, o direito da imprensa cobrir determinados fatos de uma determinada pessoa e o direito dela de, em algum momento, ter esses fatos esquecidos. A ideia por trás do Instituto é que a passagem do tempo diminuiria o interesse jornalístico. Com o tempo, deveria preponderar a proteção à intimidade e à imagem. Essa discussão surgiu no direito europeu, mas foi incorporada no Brasil na 6ª Jornada de Direito Civil, no enunciado 531. Segundo esse enunciado, a tutela da dignidade da pessoa humana implica no direito ao esquecimento. Essa doutrina cita como amparo o artigo 11 do Código Civil, apontando o direito ao esquecimento como os direitos inerentes ao direito à personalidade e o direito à imagem. A 4ª turma do STJ já adotou essa teoria em 2 precedentes. O primeiro precedente era uma reportagem sobre um caso de estupro ocorrido em 1958. Uma reportagem jornalística voltou a falar desse crime, voltando a falar das vítimas. Nesse caso, se entendeu que os familiares teriam direito ao esquecimento, ou seja, de não serem associados a um crime do qual um familiar foi vítima há décadas. O segundo precedente ocorreu no caso da Chacina da Candelária. Uma pessoa que foi inocentada do crime foi citada numa reportagem sobre a Chacina de Candelária, associada com outras pessoas que foram condenadas. Nesse caso, se entendeu que aquela pessoa que já foi inocentada tinha o direito de ser esquecida. Isso não quer dizer que a imprensa não possa relembrar o fato, mas ela não deve ficar associando ele a determinadas pessoas por décadas a fio. Uma crítica que se faz a essa teoria é que isso fere a liberdade de imprensa, ou seja, que seria uma espécie de censura. Nos 2 casos, o STJ deixou a reportagem ir pro ar. Não houve censura à reportagem em si. O que o STJ garantiu foi tão somente o direito de indenização. Essa questão agora vai ser discutida pelo Supremo Tribunal Federal. Vai se discutir se essa teoria realmente tem suporte constitucional e os limites dessa teoria. Por exemplo, até agora, não se colocou se essa teoria seria ou não aplicável se a pessoa tivesse sido condenada pelo crime. Uma segunda questão que ainda vai ter que se enfrentar na nossa doutrina, se isso também implicaria no direito dessa pessoa retirar as reportagens do ar. No caso do direito europeu, se impôs a determinadas mídias que se retirassem a reportagem. Isso no Brasil teria um conflito constitucional. Para saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, #AGU Explica. Gente, licença, só para não parecer que a Cássia está fazendo propaganda de algum cursinho, a AGU é a Advocacia Geral da União, para quem tiver percebido, e é excelente o canal deles no YouTube com esse quadro AGU Explica. Recomendo, eles têm vários conceitos que são explorados e dessa forma, assim, bem rápido, mas ao mesmo tempo bem denso, é bastante legal. Faço das palavras de Arthur as minhas. A AGU Explica já me salvou em tantas situações que vocês nem imaginam. Para finalizar, gente, eu não sei se dá para vocês lerem bem, não sei se ficou muito pequena a letra, mas eu trouxe um verdadeiro ou falso como revisão. Então, se vocês quiserem participar, eu agradeceria, mas também, se não der, eu entendo vocês, eu sou estudante também, ok? Daniel, pode falar. Bom dia, Cássia. Bom dia, Arthur. Depois eu poderia tirar dúvida de uma questão que eu fiz e eu fiquei em dúvida, ou seria tipo assunto para a próxima semana? É sobre o assunto que foi dado agora. Não, pode tirar, Daniel. Pronto, é bom que Arthur também está aqui, que dá para ele... Eu vou esperar terminar essas questões, porque minha dúvida pode até ser solucionada por essas questões. Obrigado. Certo. Então, você vai esperar até o final da aula, é isso? Isso, quando acabar aí eu trago. Ok, gente. Então, vamos lá. O primeiro enunciado é o seguinte. As discussões sobre o direito ao esquecimento têm início no século XXI, pois a necessidade de criar tal instituto apenas surge com o advento da internet. Isso é verdade ou é mentira? Verdadeiro ou falso, né? Perfeito, perfeito. Como a gente viu, pode ser também em mídias tradicionais, e essa discussão já vem desde o século XX, né? Com aqueles casos que a gente mencionou, por exemplo. Então, perfeito. O segundo enunciado é o seguinte. Não é cabível a tese do direito ao esquecimento a dados e fatos verídicos, em aplicação do princípio 20 omnia veritas.
Verdadeiro ou falso? Pronto, eu acho que o pessoal ficou com um pouco de incerteza nessa, mas, gente, É esse isso que eu ia princípio não dizer. existe. É tão fofo que a gente vê a diminuição na primeira, foram vários Fs, agora foi 1, 2, parece que a pessoa digitou assim, quase encostando no teclado. Mas é importante que a gente vê também onde não ficou claro. Então, gente, esse daí realmente, Iris e Michael acertaram. É cabível, sim, a dados e fatos verídicos. Pode ser uma informação verídica, pode ser uma informação licitamente obtida. O direito ao esquecimento se aplicaria, sim, a depender do caso. Como a gente viu, tem uma natureza muito casuística. E em aplicação do princípio 20 omnia veritatis, gente, esse princípio não existe, tá bom? Eu inventei. Esse princípio a verdade sempre prevalece, sempre vence a verdade, algo assim. Eu O ia que não é perguntar verdade. isso, porque eu fiquei sem entender, não respondi porque eu não sabia o que era. Não existe esse princípio, tá, gente? Não coloquem em prova nenhuma. Ok. Terceiro enunciado. Na aplicação do direito ao esquecimento, é relevante considerar o decurso de tempo. Afinal, deve haver um lapso temporal suficiente para descontextualizar a informação ou destituí-la de interesse público relevante relativamente ao momento de sua coleta. Verdadeiro ou falso? Muito bem, pessoal. Perfeito. E esse aqui é muito importante ter isso em mente. Perfeito, perfeito. Ok, vamos lá. O direito ao esquecimento é um direito fundamental implícito que nada tem a ver com a tutela da dignidade humana. Verdadeiro ou falso? Perfeito, gente. Está intimamente ligado à tutela da dignidade humana e é, inclusive, um direito da personalidade, né? Como a gente já disse. O direito ao esquecimento é um direito da personalidade explícito que deriva do direito à privacidade. Verdadeiro ou falso? Ok. Perfeito, né, gente? Como a gente viu, deriva sim do direito à privacidade, mas não é explícito, é implícito. Perfeito. Ok. Diante de um conflito entre direitos fundamentais, os critérios tradicionais de resolução de antinomias são insuficientes. Logo, não é correto afirmar que, em razão do critério cronológico, o direito ao esquecimento prevalece sobre a vedação da censura por ser mais recente. Verdadeiro ou falso? Perfeito, perfeito. Eu tentei colocar uma pegadinha, mas vocês não caem, viu? De jeito nenhum. Perfeito, gente. Então, a gente não aplica, justamente a gente não aplica esses critérios, né? A gente tem que fazer a ponderação. As últimas duas. Na aplicação do direito ao esquecimento, deve-se fazer a ponderação entre o interesse público na divulgação de fatos relevantes no ambiente informacional e o resguardo do direito à privacidade e à proteção à dignidade humana e à inviolabilidade pessoal. Verdadeiro ou falso? Perfeito, perfeito, gente. E a última, para finalizar com chave de ouro. Acerca do direito ao esquecimento, a controvérsia já foi superada. Hoje é consenso o reconhecimento do direito ao esquecimento como direito fundamental autônomo no ordenamento jurídico brasileiro. Verdadeiro ou falso? Perfeito, gente, perfeito. Então, vocês acompanharam bem, eu tô chegando aliviada. Mas aí, qualquer coisa, vocês recorrem ao material que eu achei que ficou bem completinho, e a gente ainda vai trabalhar mais o direito ao esquecimento na sexta, e vai ser super interessante, certo? Que vai ser bem prático, assim, com decisões, então vai ser bem interessante. Daniel, você ainda tem a pergunta? Ainda quer fazer? Sim, eu achei agora. Deixa eu pegar aqui. Ah, já tirou, então, a dúvida. Não, eu estava procurando aqui. Ah, ok. Foi da prova de delegado da Polícia Civil desse ano, daqui da Paraíba. Diz assim a questão. Suponha que determinado canal da internet esteja divulgando a história de um crime que tenha ocorrido em município brasileiro há mais de 50 anos. Suponha ainda que a informação acerca desse fato verídico
tenha sido licitamente obtida e divulgada e que o condenado pelo crime ajuize a ação na qual solicite a suspensão da divulgação do fato, alegando ter direito constitucional ao esquecimento. Nessa situação, a referida alegação é a resposta que ele diz como correta. Tá me escutando bem, Cássia? Mais ou menos, mas deu para acompanhar até agora. Aí a gente recapitula, não tem problema não. Eu trago a webcam mais pra frente. A resposta que ele deu como correta é que é improcedente, pois a ideia de um direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição. Essa questão ele deu como é que se diz? Muitos comentários, né? E eu não sei se ela foi depois anulada, mas eu marquei como procedente, visto que o referido direito justifica-se pela proteção da imagem da pessoa, o que o gabarito deu como incorreto. Aí, qual seria a forma correta de interpretar essa questão? É porque, assim, justamente, é muito relevante você trazer isso, Daniel. Porque, assim, o direito ao esquecimento é polêmico. Essa prova aí não teve medo, né, de ir direto na polêmica. Mas o que prevalece vai ser o entendimento do STF, que foi de repercussão geral. E foi com base nessa decisão que eles colocaram esse gabarito. Mas eu não quero entrar muito para não dar o spoiler, que vai ser justamente o que a gente vai tratar na aula de sexta. E vai ser muito interessante, aí vai ficar bem claro para você. Porque agora o que a gente quis mostrar é o que é o direito ao esquecimento e o que estava defendendo que existe, entendeu? Para a gente poder depois entender o que o STF considera, entendeu? Mais ou menos, tipo, aqui a gente queria só fixar as bases para todo mundo conseguir entender depois o entendimento do STF, que é o que prevalece, é o que justifica a resposta do gabarito, tá certo? Mas aí, sexta você vai entender tudo, vai ficar muito... Porque eu fiquei pensando, caramba, eu vejo a base na Constituição, certo? Pelo menos de forma indireta, como foi demonstrado na aula. E aí, quando eu marquei isso, eu marquei pensando. E muitas pessoas estavam concordando nos comentários da internet, trouxeram até informativos do STF e algumas coisas assim. Então, eu vou esperar a aula de sexta, e qualquer dúvida que eu tenha mais, eu tiro com vocês. Obrigado. Perfeito. Arthur? Daniel, eu super entendo a sua posição, porque eu tô contigo, eu também vejo o direito ao esquecimento como um direito com respaldo na Constituição, mas o STF não vem. Então, assim, quem somos nós perto de 9-2 no julgamento do STF, né? Mas, como a Cássia disse, sexta-feira a gente vai ver bem direitinho essa decisão que foi, como você apontou, a base, aliás, como a Cássia apontou, a base, o gabarito dessa resposta. Inclusive, eu achei bem polêmico, assim. Geralmente, questão de concurso não se atém a questões polêmicas justamente para a questão não ser impugnada, etc, etc. Mas, nesse caso, era uma questão para verificar o conhecimento jurisprudencial mesmo, por causa dessa decisão do STF, que foi bem recente, é de fevereiro de 2021, e que a gente vai ver na sexta-feira. E é como eu disse também, bem no inicinho da aula, não sei se pegou, que realmente eu acho esse tema muito pertinente e atual, justamente por causa dessa decisão, que foi de 2021. Então, foi ontem, né? Então, realmente pode cair bastante em concurso para justamente ver se a pessoa está acompanhando a jurisprudência ou não. Mas vai ficar tudo muito claro na sexta, ok, Tanto gente? que caiu, e quando foi no final de semana, todo mundo já estava falando dessa questão, tipo, quando terminou a prova do delegado daqui. Então, aí eu, caramba, não foi só eu que fiquei com essa dúvida. Sim. Mas é polêmico, é um tema polêmico. Não, mesmo com a decisão do STF, ainda assim é polêmico, não tem consenso, tá certo? Mas o que se aplica é o entendimento do STF. Ok, gente, então vamos passar para a chamada, tá bom? Ana Clara Cruz Rocha. Presente. Ana Raquel Soares de Medeiros. Aqui. Eita,
Raquel tá aí? Escutei ela falando. Escutou? Ok. Então, Arthur Moreira Torquato de Almeida Guerra. Ele vai trancar. Ah, vai trancar. Certo. Áurea Beatriz Augusto Brandão. Não? Ok. Beatriz Barros de Moraes. Beatriz? Não, também. Breno Pinto Duarte. Presente. Caio Vinícius Bezerra dos Santos. Presente? Ok. Thalita, você tem alguma dúvida? É porque eu vi que a Áurea estava. Ah. Agora, eu acho que eu não sei se ela não escutou. Áurea, se ou você tentou falar, nós, saiu. se manifeste. Talvez tenha caído a internet dela, né? Eu vou. Ela tá aqui, só que ela falou que estava ruim a internet, eu acho que é isso. Quando ela tentou, mas ela tá. Mas eu vi no começo da aula que ela realmente estava. Pronto, então eu vou falar com ela, então. A gente parou em Caio, não é isso? Caio está presente? Não foi isso? Júlia? Isso. Eu falei com ela aqui, ela disse que está caindo, aí mandou avisar para você. Ok, perfeito. Cecília Por Deus Moura. Presente. Perfeito. Daniel, tá aí? Presente. Daniel Gomes, né? Isso. Ok. Daniel Anderson Rodrigues de Aguiar, tá aí? Presente. Davi Felizeu. Tá aqui. Perfeito. Davi Regis. Presente. Francisco Marques Batista. Francisco? Não? Acho que ele vai trancar. Certo. Diadelande tá aí, participou bastante. Guilherme Rafael Batista. Presente. Presente. Certo. Heloísa Maria Marques Pinheiro. Presente. Iris Alves Mendonça. Presente. Perfeito. Jefferson Oliveira da Silva Lacerda. Presente. João Felipe Fernandes de Souza. João Felipe estará aí? Presente, estava assim. Perfeito. John Wesley Rosa da Silva. John Wesley, tá aí? Acho que não. Ok. Jonathan. Presente. Presente, ok. José Gabriel Martins de Souza. Presente. Presente. José Rafael Targino de Oliveira. Presente. José Virgílio da Silva Neto. Presente. Júlia Júlia Medeiros Dias, que é mais fácil para mim. Presente. Obrigada, Júlia. Letícia Alves de Lima. Presente. Okay. Luana Maria Teixeira de Carvalho. Presente. Lucas José da Nóbrega Araújo. Lucas está aí? Acho que não, né, gente? Marcos Vinícius Gorgônio Pessoa. Presente. Maria Eduarda de Oliveira Silva. Presente. Maria Esther Ferreira. Presente. Maria Fernanda Rodrigues. Presente. Maria Maísa de Melo Santos. Presente. Mário Sérgio Lisboa Freire. Presente. Michael tá aí, que ele estava respondendo, né, no verdadeiro ou falso. Presente. Milena Souto de Amorim. Presente. Perfeito. Monique de Medeiros Linhares. Presente.